Caros amigos, queria começar por agradecer a presença de todos num dos primeiros dias de sol magníficos que a natureza e o ano nos concedeu. Termos estado aqui hoje, mais de 250 pessoas passaram por aqui, significa realmente muito, e agradeço em particular a tantas pessoas que vieram de longe, de vários pontos do país. Não quero deixar de agradecer também, de uma forma com muito ênfase, muito grato, a todas as pessoas que tiveram intervenção aqui nos painéis. O Dr. Carlos Veiga, que além de ter tido a intervenção, tem-nos acompanhado ao longo de todo o dia. Vejo também a professora Raquel Vaz Pinto aqui. Isto aqui com a luz não se consegue ver quem está e quem não está, mas no fundo o Dr. Ribeiro Castro, o Dr. Manuel Monteiro, o Dr. João Tabarra da Gama, a Raquel Abcacis, enfim, foram tantos. A todos quero agradecer e dispenso-me de os nomear em concreto. Permitam-me também que faça um cumprimento muito especial aqui ao engenheiro Emanuel Barbosa, que é deputado do Movimento pela Democracia de Cabo Verde. Ele também trouxe consigo vários amigos cabo-verdianos. Muitas vezes fala-se muito da lusofonia e dessa pertença de afetos, mas praticamos pouco esta possibilidade de estarmos juntos, estarmos a pensar juntos, e prezo muito a presença e quero-lhes agradecer com muito ênfase esta presença aqui. Vejo também aqui o Dr. Jorge Rangel, que nos liga também a uma pertença tão importante de Macau, e tantas outras pessoas que, de uma forma clara, quiseram juntar-se a nós neste dia. Para mim foi um dia muito cheio, muito bom, muito gratificante, e agradeço ter tido esta oportunidade de estar aqui a ouvir e a participar. A oportunidade de, com um conjunto de pessoas, com grande generosidade, puseram esta ideia de pé. Falou-se tanto da crise na política, da desidentificação que existe das pessoas com a política, e é extraordinário e gratificante ver que tantos tiveram a trabalhar com afinco durante estes dias. Veja ali a Madalena, a Sinapse Média do João Távora, o Pedro Barros Ferreira, o Abel, que foi o mais defensor, com mais tenacidade de fazermos isto. Tantas pessoas que estiveram envolvidas nesta organização e que tornaram isto possível. Não posso também deixar de agradecer os donativos que as pessoas que entenderam quiseram dar. Chegados ao fim de um dia destes, talvez algumas pessoas se perguntem o que é que temos para dizer, qual seria a notícia que teríamos para dar. O que é que vão agora os antiportistas tramar? Caros amigos, venho aqui neste final do dia como quem não tem nada de bombástico para anunciar, senão aquilo que aqui se passou. Não tenho um candidato presidencial, nem questões ligadas à organização interna do partido, referendos, congressos, saber se a coligação deve acontecer, não deve acontecer. Vivemos um tempo marcado por uma realidade em permanente sobressalto, mas muitas vezes esse sobressalto é inconsequente, sem qualquer alcance de bem. Como se costuma ouvir dizer, uma árvore a cair faz muito mais barulho do que uma floresta a crescer. E o que eu hoje aqui vi foi uma floresta a crescer. Uma floresta que não tem parado de crescer. Uma floresta que vai continuar a crescer. Isso faz muito menos barulho, mas é mesmo do que nós precisamos. E dá uma alegria enorme fazer parte disto. Nós dissemos que não íamos fazer disto um encontro partidário e não fizemos. Nós dissemos que não íamos estar concentrados em acontecimentos mediáticos e não estivemos. Nós dissemos que não íamos fazer este encontro contra ninguém, nem para dividir ou fragilizar, e não fizemos. Numa altura em que a política está enlameada com campanhas sucessivas negativas,
que só desgastam todos, há quem se junte por bem para olhar e cuidar do país, deste nosso Portugal. Não é notícia, mas ouçam bem, há uma floresta a crescer. Numa altura em que se agitam as notícias com divisões e guerrilhas porque estamos em ano eleitoral, há quem assuma a sua condição de português e procure horizontes de futuro. Não é notícia, mas vejam bem, há uma floresta a crescer. Numa altura em que tantos estão dispostos a tudo para ter poder, nós tivemos a desafiar-nos a escutar o que se passa de mais profundo em Portugal e no mundo. Não é notícia, mas não há dúvida nenhuma que há uma floresta a crescer. Na base deste encontro está um conjunto de pessoas que não confundem a árvore com a floresta, que muitas vezes criticam a vida dentro dos partidos, mas que sabem que os partidos são essenciais à democracia, que muitas vezes confessam o seu desgosto e o seu olhar descrente sobre a maneira como em política são tratados os assuntos, mas que não renegam a importância da política, que exigem mais, como tantos portugueses estão fartos de serem instrumentalizados e enganados, apenas lembrados na altura das campanhas eleitorais, mas que não ficam de fora numa atitude crítica e meramente passiva. O que aqui hoje demonstramos é que estamos comprometidos com aquilo que criticamos. E isso é outra maneira de dizer que amamos profundamente o nosso país e que lhe entregamos o nosso tempo e o projeto das nossas vidas. Nós sabemos bem que, se é verdade aquilo que tantas vezes se diz, que os políticos têm que se aproximar das pessoas, não é menos verdade que as pessoas, nós, temos de nos aproximar da política. Não precisamos da autorização de ninguém para exercer os nossos direitos de participação. Não precisamos da autorização de ninguém para nos encontrarmos. Não precisamos de autorização de ninguém para olhar para o país e para o mundo. E não renunciamos à nossa exigência de nos sentirmos representados. E por isso, aqui estamos, criando raízes profundas, como uma floresta, num espírito são, em equipa, longe de procurar apenas protagonismos pessoais. Sabemos bem que a única maneira de combater o deserto que vemos e que hoje foi tão referido, a única forma de combater o deserto é florestar. Florestar por dentro, florestar os corações, florestar os portugueses que estão insatisfeitos e que têm outro alcance de exigência. Muito obrigado por isso, por terem vindo e por terem ajudado a que isto fosse possível. O mundo vive hoje uma acentuada mudança e isso foi tão visível em tantos painéis. É uma mudança que a todos tem que nos inquietar. Das duas uma, como hoje já aqui foi dito. Ou os partidos democráticos entendem e se abrem a essa mudança, ou a mudança vai ocorrer da pior maneira. É por isso que o que aqui hoje fizemos é tão importante. Mudar a bem não é uma ameaça, é um apelo. Mudem a bem para que não tenhamos que padecer todos e padeceremos todos os enganos dos extremismos. Os tempos de crise remetem-nos sempre para as perguntas primeiras. O que é que nos faz como país? O que é que nos chama e constitui como nação no século XXI? É preciso procurar respostas simples e hoje foram várias apontadas. Não podemos deixar de nos referir à Europa. A Europa não pode continuar a fazer o seu caminho prescindindo da voz de cada um de nós. Nós queremos participar democraticamente dos passos que o projeto europeu for dando. Muitas vozes se têm levantado ao longo do tempo a sustentar que a democracia é uma ameaça ao projeto europeu. É preciso dizer que essas vozes são uma ameaça às democracias nacionais. Não queremos continuar a assistir impavidamente
ao crescente radicalismo na Europa. É preciso dizer basta. É preciso dizer já chega. Ou a Europa ouve, ou a Europa nos ouve, seja uma Europa dos cidadãos ou uma Europa dos Estados, ou a Europa nos ouve, ou então os cidadãos voltarão as costas à Europa. Hoje também foi aqui muito falado, e é fundamental. Queremos também que nos falem verdade. Não queremos apenas vitórias eleitorais que no dia seguinte deixam o país mais derrotado pela mentira e desilusão. Precisamos que nos digam, seja na sustentabilidade da segurança social, seja nas políticas orçamentais, qual é a trajetória da despesa pública e qual é a consequente trajetória da receita fiscal. É preciso fazer contas simples e tomar opções políticas e éticas. Não queremos que nos digam apenas o que é simpático. Não queremos que nos continuem a tentar silenciar matérias que são determinantes para o nosso futuro. Queremos saber o que está certo e que alternativas temos. Mais que lícito, é necessário exigir que sejamos nós a tomar essas decisões. Não podemos também continuar a viver com uma cultura sem compromisso político. E por isso nós queremos propostas com programas concretos, com soluções concretas que vinculem os políticos e os partidos. Queremos também políticas ligadas à terra. Ligadas à terra não no sentido dos agricultores da Assunção Cristas, mas ligadas às nossas circunstâncias, que afirmem às nossas comunidades naturais, que afirmem princípios mais que ideologias. Não, para nós as crianças não vêm com cegonhas e não são um direito que possa ser instrumentalizado por qualquer adulto. A vida, a natureza, impõe-nos um respeito que não é objeto de instrumentalização. Batemos-nos por isso, sabemos que isso está certo e não vamos em modas vãs e enganosas. Peço desculpa. Caros amigos, a corrida em torno das presidenciais que se tem falado coloca-nos diante desta triste realidade. Hoje é um exercício penoso, à esquerda e à direita, encontrar uma personalidade que possa protagonizar uma candidatura de todos os portugueses. Pelos vistos, o melhor que muitos encontraram foi quem está longe do país há mais de 10 anos e deixou-nos num pântano. É uma ironia que retrata bem o que vivemos. A República está órfã. E os portugueses, nós portugueses, sentimos-nos pouco representados. A uma criança órfã pode-se procurar uma família de substituição, mas um país tem que gerar as condições de afirmação das suas lideranças. Muitos dos problemas que nos afetam e que hoje também foram tão referidos, como os da corrupção, favorecimento de interesses, remetem para um combate de valores. Obrigado. E reivindicam caráter, capacidade de afrontar poderes, interesses, uma cultura de servilismo que apenas perpetua quem interessa pouco ao futuro. Precisamos, pois, de homens e mulheres que se movam por convicções, verdadeiramente livres e descomprometidos até diante da sua circunstância pessoal. É normalmente em alturas como destas, e aconteceu tantas vezes na nossa história, que o melhor dos portugueses vem ao de cima. A alma lusa, quando radicada nas suas pertenças familiares e espirituais, tem uma força surpreendente. Não tínhamos dúvidas. O regime, tal como o conhecemos, está caduco, envelheceu e, por vezes, dá sinais de senilidade. Todos os dias em horário nobre. Cabe-nos a nós, a cada um de nós, a responsabilidade de cuidar do país, contribuir para a mudança que se impõe. Mais do que fogachos, precisamos da disponibilidade do tempo, de quem sabe que uma árvore e uma floresta nos pedem tempo. Temos, pois, de conciliar a urgência com a profundidade, a aspiração da mudança e da ruptura com o bem, que é aberto
e não segrega. A nação, com o contexto mundial em que vivemos. Durante este dia, procuramos exercitar-nos neste esforço. Ouvimos muitas intervenções. Concordamos com umas, ficamos porventura a pensar noutras. Nem tudo terá sido consensual. Mas um consenso foi possível e faz de nós maiores. Se o caminho se faz andando, para as florestas acontecerem, é preciso plantá-las. Continuemos, pois, a cuidar desta, exigindo já no próximo ciclo eleitoral menos barulho e mais amor ao país. Creio que hoje foi evidente que há muitos portugueses no espaço centro-direita que estão agastados, descrentes, incapazes de se mobilizar por um acordo que apenas junte estruturas partidárias. E nós temos que dizer aos principais responsáveis nessa matéria que, se não ouvirem os portugueses, não os conseguirão levar a votar. Como hoje já aqui foi dito, de 2011 para 2004, os partidos da coligação perderam mais de 60% dos seus eleitores. De cerca de 3 milhões, passamos para apenas 900 mil nas últimas europeias. Dizer isto não é fragilizar o centro-direita. Fragiliza o centro-direita quem não acolhe os sinais que nos chegam. Fragiliza o país quem não ouve os portugueses. Pela nossa parte, sabemos bem onde estamos. E não são os portugueses que têm de ir ao encontro dos partidos. São os partidos que têm de ir ao encontro dos portugueses. E foi do lado dos portugueses que nós aqui tivemos. A olhar para a realidade que temos diante de nós, a desafiar-nos a pensar, a procurar soluções de futuro. Muito obrigado a todos. Viva Portugal!